Sexto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia agora do vereador Pastor Barbieri. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo, todos os que estão nos assistindo agora, e que possamos falar de vários assuntos da nossa cidade, né? Em prol do melhor da nossa cidade. Bom, nós temos conversado e feito essa rodada de conversas com todos os vereadores, né, falando um pouco dessa ação, do trabalho legislativo, e um ponto que a gente percebe que cresceu muito na rotina dos vereadores é essa tentativa de busca de recursos, né, com os deputados do seu partido, enfim, com os conhecidos, que de fato tem feito a diferença para o município, né, Barbieri? Sim, não tenha dúvida. O problema é o seguinte, que os municípios hoje têm uma carência muito grande financeira, né? Porque tanto o governo federal como o governo estadual, ele vem jogando as responsabilidades deles sobre os municípios e sobrecarrega o orçamento do município. Às vezes as pessoas não têm noção disso aí, mas é muito complicado. Então o cobertor é muito curto para que o prefeito, seja ele de Batatais ou de cidade, resolver os problemas que precisa. E nós como vereadores, nós temos a nossa força política, onde a gente busca recursos tanto no governo, nos deputados federais como estadual. E para quem não sabe, um deputado federal hoje, ele tem uma média por ano 18 milhões. Em emendas. E de emendas que ele possa colocar no seu curral eleitoral, vamos dizer assim, né? Então, são uma verba que, se nós não buscarmos, fica difícil. Então, a gente conseguir alguma coisa para a nossa cidade. Por exemplo, logo no começo desse segundo mandato meu como vereador, nós conseguimos 500 mil reais com o deputado pastor Marcos Feliciano. E a gente foi contemplado, e para quem não sabe, toda a recapeação, não foi tapa-buraco, toda a recapeação que foi feita na Vila Lídia, que foi um dos primeiros serviços que foi feito através da gestão do Zé Luiz agora, na atual, foi com essa verba de 500 mil reais que a gente conseguiu, e pleiteou e hoje está lá pronto, que foi uma verba, uma emenda que a gente conseguiu. Uhum. E de fato faz essa diferença, né? Porque como você coloca bem, quando a gente começa a observar os períodos históricos, né? Então a gente tinha mais atribuições junto ao governo federal e estadual e menos no município, né? Então, educação era atribuição do Estado. Aí a gente teve municipalização das escolas, que muitas vezes até o recurso que vem para isso, ele é menor do que o Estado investia, a cidade tem que se virar para dar conta dessa ação. A saúde, a gente vê a questão do custo SUS, né? Que o dinheiro repassado para fazer aquela intervenção, a cirurgia, o curativo, ele está congelado há anos, né? Então se paga o mesmo valor que se pagava 10 anos atrás por essa ação, né? Não se corrigiu a inflação, não se reajustou preços e tem que sair de algum lugar. Acaba saindo da cidade. Infelizmente, é o que eu falo, há tempos o governo federal e estadual vem jogando toda a responsabilidade dele para o município. E com isso, os municípios têm sofrido. E com isso, a população tem sofrido. Graças a Deus, Batatais é uma cidade que tem pessoas com muita responsabilidade social e que faz um trabalho muito sério, né? Por exemplo, na saúde, por mais que se reclama da nossa saúde municipal, eu acredito que se não 100%, nós conseguimos pelo menos 70% a 80% de qualidade. Pelo fato de que nós temos uma UPA que no começo deu muito problema até adequar. Hoje, se ela não funciona 100%, mas ela tem uma qualidade razoável. Nós temos um SAMU, que isso é muito importante para a cidade. Quantas pessoas não foram socorridas e está viva pelo fato da atuação do SAMU? Então nós temos coisas boas na cidade. O único problema que está tendo é a falta de remédio, que já vem mais ou menos uns 2 anos que a gente vem debatendo, a Câmara Municipal, eu cobrando sempre, né, a reposição desses remédios, que infelizmente a população que já está com uma dificuldade muito grande de desemprego, o pouquinho que entra, seja de bico ou de uma empresa, ele tem que dispor do dinheiro para comprar o remédio, sendo que ele poderia conseguir na rede municipal, que infelizmente está faltando. Isso aí é difícil, a gente tem cobrado o prefeito, às vezes chega uma qualidade de remédio, falta as outras,
nas audiências públicas, nós temos cobrado muito a secretária da Saúde e estamos cobrando. Então, hoje, Batatais ela tem uma qualidade, ela tem um hospital hoje de excelência qualidade. Você vê que nós temos uma UTI que funciona muito bem, nós temos a hemodiálise, né? Nós temos uma enfermaria hoje que todos os quartos têm TV. É uma coisa simples, mas o paciente não fica tão ocioso, porque é difícil já ficar internado. Você imagina bem, sem uma coisa para você tirar um pouco aquela tensão do lugar, né? Então hoje, nós temos, para você ter uma ideia, uma pessoa que de repente teve acometido de um AVC. Nós temos hoje 2 quartos na Santa Casa, que o paciente ele foi diagnosticado com isso, ele tem completamente o tratamento dele aqui em Batatais dentro da Santa Casa, que foi feito um convênio. Então você vê que Batatais ela tem uma qualidade de saúde. Agora, existem muitas coisas que tem que ser feitas. Por exemplo, nós temos que brigar por uma máquina, a ressonância magnética. Nós não temos. Isso é essencial para uma cidade. Né? A gente não tem. Se contrata o serviço. Você compra-se o serviço em Ribeirão Preto. E teria que ter, embora é um investimento muito alto, tanto para você manter, como para você também fazer a estrutura dela. Né? Nós temos uma tomografia de ponta, nós temos as UBSs, que se não está funcionando todas elas como a população queria, mas precisa de melhoria sim. Mas num contexto geral, eu acredito que de 70% a 80% eu acho que está razoável. Maria do Carmo aqui questionando, né, falando dessa preocupação, a gente falava de saúde no bloco passado, dessa questão do HC, né, que travou muito encaminhamento, muitas cirurgias em função dos profissionais, né, da baixa nos profissionais sem reposição e colocando quanto isso afeta a gente aqui também na cidade, né, por ficar nessa fila de espera e não conseguir o encaminhamento adequado. Então, esse é um problema que é estadual e federal. Porque o HC, ele é estadual e federal. Ele não atende só o estado de São Paulo. Ele abrange todo o Brasil, né? E, infelizmente, o governo federal tem segurado verbas que era devida para ele. E, com isso, não paga os profissionais. E aí eles procuram outros campos para trabalhar. E, com isso, toda a cidade aqui, a macro-região que precisa do HC, sofre. E quem vai sofrer? São as pessoas carentes que precisam do trabalho deles. E isso aí é uma coisa que nós fizemos moção, estamos cobrando, porque, veja bem, nós temos que cobrar daqui para lá. Né? Eles têm que ver que nós estamos aqui para cobrar. E cobramos pedindo uma solução. Como vereador, a gente pode fazer o quê? Cobrar. Nós não podemos solucionar, nós temos que cobrar. Os prefeitos também devem cobrar, como tem cobrado. Né? Por exemplo, se não melhorar daqui a uns tempos, vai inchar muito mais a nossa rede, como já está a rede de saúde nossa, pelo fato de que lá não está atendendo. Né? Então nós temos que cobrar. Como vereador, a gente cobra, a gente faz moção, a gente liga para os nossos deputados federais, nossos partidos, que está lá para nos representar, até para que eles possam cobrar, porque eles têm forças. Né? É a única coisa que a gente pode fazer. Se algum vereador falar para você, Maria do Carmo, nós vamos resolver o problema, ele está mentindo. Porque o que nós temos que fazer é cobrar. Cobrar, pôr a boca no trombone, falar, mandar moção e voto de repúdio através dos nossos deputados federais, para que eles possam também lá cobrar o governo federal. Perfeito. Também é interessante, né, e como você coloca bem isso, né, entender todas as estruturas para saber cobrar no lugar certo, né? Porque também a gente vê muitas vezes a pessoa cobrando no lugar errado. Não sabe. Não sabe, infelizmente, e acaba, né, perdendo aquela energia, aquele fôlego em função somente do lugar errado. Saindo um pouquinho da questão da saúde, Maria também, ela diz que mora no Penholato e próximo à casa dela existe um comércio em que eles estão utilizando a calçada e o canteiro para a colocação de mesas. Ela diz que foi reclamar e eles dizem que tem autorização. Né? Existe de fato autorização para uso de calçada com ponto comercial? Na realidade não existe. Não existe.
O problema é o seguinte, é aquele jeitinho brasileiro, eu coloco uma hoje, eu coloco uma amanhã, e vai indo. O que você deve fazer, como é que ela chama? Maria. Maria, o que você deve fazer? Pegar o endereço desse comércio, você vai na vigilância, né? E você vai ali cobrar, fala, olha, ele está dizendo que tem autorização, né, para colocar as cadeiras lá. É verdade, não é? Porque daí você sabe se ele tem realmente autorização ou não, né? Mas isso não é o trabalho do vereador? Nós deveríamos ter os fiscais nas ruas. O problema é que a gente não tem os fiscais para fazer esse trabalho. E uma das coisas que nós cobramos na Câmara, mas é o que eu falo, o vereador, para quem não sabe, ele tem o poder de cobrar e não de executar. Nós somos porta-voz do povo, nós conseguimos cobrar o executivo, o prefeito. Agora, a execução é o prefeito, correto? Então, o que eu quero dizer para você? Se um dia eu conseguir, que eu tenho a minha vontade e sou pré-candidato a prefeito, quer dizer bem claro isso para toda a população, continuo com esse pleito meu, uma das coisas que eu quero implantar é a fiscalização. Disso tudo, também, por exemplo assim, você vê a jogação de lixo orgânico da sua casa nas ruas, nos lugares mais afastados, é impressionante o que está acontecendo. Outra coisa que tem que ser resolvida, logo o prefeito, a gente tem cobrado, mas parece que essa gestão não vai consertar. É o problema de levar o lixo nosso para a cidade fora, sendo que nós podemos resolver o nosso problema do lixão aqui. A gente sabe que não é fácil, porque falar de longe é fácil. Eu quero ver sentar na cadeira e executar. Então, de repente, vocês vão ver propostas de pré-candidatos absurdas. E, infelizmente, tem pessoas que acreditam. Mas eu quero ser bem franco no que eu quero dizer. Por exemplo, fiscais. É fácil de fazer. O problema do lixo não é tão fácil, mas se consegue. Porque nós temos um problema aqui, Luciano, que a lei diz, isso não é lei Batatais, isso é lei estadual, que um lixão não pode ser afastado do aeroporto menos de 8 quilômetros. E o nosso não tem 8 quilômetros. Por causa de urubu, pássaro, essas coisas, né? Que por causa do lixão eles vêm. Então nós temos esse problema também, que tem que ser revisto. Talvez você nunca viu falar isso, mas eu nunca vi falar isso, mas a realidade é, uma das questões que teve o problema de fechar aqui, foi o problema de que o aeroporto nosso não é tão perto do lixão, mas a lei é lei, é 8 quilômetros. Então nós temos que rever isso. E tem que bater firme, nós vereadores cobramos, mas é o que eu falo, o executivo ele tem que ter a sensibilidade de resolver. Agora, administrar, Luciano, você sabe muito bem, é prioridade. Muitas vezes a prioridade do gestor não é aquela que de repente, no caso, o lixo, o lixão, o problema dos entulhos da construção civil, que dá emprego absurdo, né? Que dá emprego. Nós temos um problema sério aqui de entulho, né? Sendo que, na minha opinião, inclusive eu fiz um requerimento sobre isso, que você pode pegar aquela empresa do Supriano, né? E contratar a prefeitura, contratar o trabalho dela, para ela receber o descarte do entulho da construção civil e ele fazer o devido descarte que ele faz. Mas aí o prefeito também não tomou decisão, porque aí as caçambas ficam mais baratas, né? O caçambeiro, ele pega a caçamba, ele leva lá na usina e lá dá o devido fim nela, né? O destino dela. Isso ficaria mais barato para todos isso, mas infelizmente esse convênio prefeitura com a usina do Supriano não foi feita. Então, se de repente você vê pessoas jogando entulho nas estradas vicinais, errado eu não estou falando para jogar, mas fica uma situação difícil, né? Fica descarte de sofá, entendeu? Hoje você vê sofá para tudo quanto é lado da cidade, né? Então, o prefeito também, eu acho que ele tinha que ter a sensibilidade, peraí, está errado ele jogar, o munícipe jogar, mas o que eu como gestor estou contribuindo para que ele dê um lugar para ele jogar, né? E muitas vezes esse lixo, ele é jogado sábado e domingo,
E eu fiz um requerimento pedindo para que o lixão ficasse aberto aos domingos, para que aquelas pessoas que fazem limpeza, que descartam as coisas no fim de semana, o domingo ele poderia ir lá e jogar no lugar certo. Mas infelizmente fica fechado. E aí aqueles teimosos, vamos dizer assim, falam, bom, eu vou dar um jeito. Aí sai na calada da noite e joga. Né? Então, o prefeito também teria que ver esse lado, para ajudar, né? Para resolver esses problemas também. Então, são várias questões que têm que ser aglutinadas para resolver o problema. Essa é a verdade. O entulho da construção civil, o lixo da sua casa, o descarte de imóveis, né? Que tem que ser resolvido. Que a nossa cidade sempre é considerada uma cidade limpa, e a nossa cidade é uma cidade suja. Suja. Se eu conseguir algo que eu penso, Luciano, uma das coisas que eu quero contratar é serviços gerais. Um concurso público. Por que serviços gerais? Porque os serviços gerais, ele pode tanto carpir, como ele pode limpar uma praça, como ele pode fazer vários serviços dentro de uma função de serviços gerais. Não é desvio, serviços gerais motorista, não. Mas ele pode fazer várias funções. Eu estava subindo agora a General Osório vindo para cá, você vê o canteiro do meio, um absurdo de mato. Né? Se você contratar, porque a mão de obra de serviços gerais ela é mais barata do que um específico, a gente tem que ser realista. Então, se você contratar 20, 30 e povoar a cidade com organização de limpeza, vai ficar barato e a cidade vai ficar mais limpa. Então, são coisas que eu também penso nisso, em resolver esse tipo de problema, contratando dentro da lei serviços gerais, porque aí ele não pode falar, mas eu sou isso, eu não vou fazer isso. Não, você é geral, você vai fazer. Então você tem como cobrar. Então são coisas que dá para resolver. E o José Carlos aqui questionando, né? Em que pé fica isso e como estão as discussões no seu partido, pastor? Na realidade, eu digo o seguinte, quando você se candidata a vereador, é muito mais simples, porque você reúne... Antigamente, as pessoas, eles eram fiel a uma sigla, né? E até brigavam por causa disso. Eu sou da época aqui em Batatais que saía discussão, quase morte, por MDB e PS. Como é que chamava o outro partido? Não me lembro agora. MDB e Arena, né? PDS, se não me engano, falava assim. PDS. Então, o que acontece? Hoje não, hoje você vai muito para a simpatia de pessoas que estão lá. E as pessoas hoje votam na pessoa e não na sigla. Você veja, alguém via falar do PSL? E o nosso presidente foi eleito por um partido que não conhecia. Então hoje as pessoas votam na pessoa. Voltando nisso, eu sou do PTB. O PTB, o ano passado nós reunimos, fizemos uma reunião que eu não pude ir. Na realidade, eles estão vendo como fica, mas eu, Barbieri, estou vendo algumas situações, nós temos conversado, mas voltando um pouquinho para falar do vereador. Então o vereador ele se candidata dentro daquelas pessoas que ele está comungo ali, e ele vai fazer a sua campanha solitário, é ele e ele. Agora o prefeito não, o prefeito há o quê? O prefeito ele há uma porção de articulação partidária para que se consiga fazer uma campanha de uma maneira honesta e correta. Tá. Dentro disso, o vereador Sabará, nós conversamos muito, o próprio prefeito Zé Luiz, estamos conversando sim, conversamos com o Juninho, né? O Juninho também, temos algumas conversas com o partido Bros, mas falar, olha, qual partido hoje você seria a candidato a prefeito? Eu sinceramente ainda não sei, mas esse mês abriu-se a janela, né? A janela que para quem tem cargo
político, ele tem 6 meses antes da eleição para mudar. Então abriu-se a janela agora dia 4 de março, fecha dia 4 de abril. Então eu estou nessa transição de conversas para ver como vai ficar a situação do Barbieri. Eu quero dizer para você que eu estou bem firme e convicto, acredito no meu potencial, porque se eu não for o primeiro a acreditar em mim, ninguém acredita. Então eu acredito que eu posso somar o vereador, quem foi e é vereador, ele tem um aprendizado muito grande sobre leis. Acho que todo candidato a prefeito deveria passar pelo legislativo, porque ensina muito. Você fica bem conhecido sobre as leis, como funciona a máquina, para você saber o que você está falando. Então eu tenho 2 mandatos, está terminando esse, mas a minha vontade política é contribuir com a minha cidade. Disso ninguém tenha dúvida. Contribuo na área espiritual, isso ninguém vai tirar de mim, só Deus. Esse é o meu primeiro ponto, eu não abro mão dele. Como pastor, sou responsável, continuo. Se amanhã Deus me der a capacidade e vocês do município me derem essa condição, eu não vou deixar de ser pastor de jeito nenhum. Isso ninguém tira de mim. Mas voltando à política, então nós estamos trabalhando para que venha viabilizar realmente essa candidatura, né? E acredito que com pessoas sérias, porque veja bem, um técnico de futebol, ele pode ser bom, mas se ele não tiver jogadores bons, ele só vai perder. Então os secretários, diretores, ele tem que ter capacidade, não é só política, mas realmente fazer o que é devido dentro da pasta dele, né? Eu digo, o prefeito ele não precisa de puxar saco. O prefeito precisa de pessoas competentes, para que ele possa abastecer o prefeito de informações verdadeiras e dentro disso ele tomar posição. Então o secretariado ele tem uma importância muito grande dentro de um prefeito, de uma prefeitura, para que possa fazer as coisas certas. Perfeito. Pastor, o programa está sempre de portas abertas aqui, a gente tem feito todo esse bate-papo, esse espaço para os vereadores, a gente continua com essa ação dentro da nossa programação. Eu quero agradecer, deixar o espaço sempre disponível e esperar realmente que a gente tenha, né, nesse ano essa construção de ideias, né, de projetos para a cidade e que a gente possa cada vez mais, né, achar o caminho da cidade com base na proposta, no ideal, né, e no amor, né, porque eu acho que quem ama a cidade quer justamente ver esse desenvolvimento aí e dar a sua contrapartida, a sua contribuição. Obrigado pela participação. Eu que te agradeço muito, Luciano, pelo espaço que vocês sempre me dão. Continuo trabalhando um simples profissional, manutenção hospitalar, com muita honra. Gosto, amo o que eu faço dentro da minha cidade, minha área social que eu faço junto com meus amigos, e quero continuar na política sim, contribuindo e não viver da política, contribuindo, porque o profissional político ele faz da política a sua profissão e eu não quero isso para mim, eu quero contribuir para a minha cidade. Se Deus me deu essa visão, eu quero continuar e espero que as pessoas entendam e tomem as suas decisões. Eu quero te agradecer muito e que Deus abençoe a todos. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.